Novamente, boa noite a todos. Convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias para Efésios, capítulo 4, verso 18 ao verso 20. Efésios, capítulo 4, verso 18 ao verso 20. A palavra de Deus diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Vamos orar. Ó querido Deus, somos gratos, podemos, Senhor Deus, abrir a Tua Palavra. Obrigado pela liberdade que temos em nosso país, que podemos, Senhor Deus, livremente abrir a Tua Palavra e desfrutarmos, Senhor Deus, dos Seus ensinamentos, dos Seus preciosos, Senhor Deus, ensinos. Ó Pai querido, somos reconhecedores, Senhor, das nossas limitações. Somos reconhecedores, Senhor Deus, que falta em nós aquilo que é necessário para Te conhecer, para fazer a Tua vontade, mas sabemos que o Senhor nos deu o Teu Espírito para nos ajudar, para nos habilitar e nos capacitar. E é por essa razão, Senhor Deus, que pedimos que Ele nos ajude nesse momento, nos dê graça e nos dê condições, Senhor Deus, de aprendermos mais do Senhor, assim também como pôr em prática em nossas vidas o que é que vamos aprender. Agradecidos assim, pedimos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós estamos seguindo, a nossa série falando sobre a espiritualidade. E hoje pela manhã nós introduzimos o segundo grande campo de ação da espiritualidade, que é o coração. O texto base em que nós estamos usando, o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 18, deixa bem claro duas grandes realidades e esses campos de atuação. O entendimento, a mente, o qual nós já vimos no domingo passado, porém, o novo elemento aqui é a dureza do coração. Hoje pela manhã nós aprendemos que o coração, a palavra coração na Bíblia captura a totalidade fundamental da natureza moral do ser humano, como criaturas diante do seu Criador. E nós vimos que as implicações disso são muito profundas. Então, vimos também que se o coração é a sede moral de todo homem no que se refere à sua relação com o Criador. Vimos que todos os pensamentos, emoções, vontade se originam no coração. E se assim é, o que está no coração influencia drasticamente a nossa cognição, as nossas emoções e as nossas vontades. Também aprendemos um conceito muito importante ao estudar o coração, é que todo homem é fundamentalmente um adorador. E vimos o quanto isso é importante. Deus criou o homem para ser um adorador e naturalmente um adorador ao Criador. Porém, quando o homem caiu, o homem troca essa natureza adoradora do Criador para adorar outras coisas. Porém, é importante compreendermos, para que possamos entender como o nosso coração age, que como fundamentalmente um adorador, esse coração sempre buscará um foco para adorar. Então, uma conexão com a primeira parte das nossas mensagens é que, da mesma forma que o nosso entendimento ele foi corrompido pelo pecado, os anseios do coração também foram. E aí nós trouxemos uma imagem
Eu acredito que os irmãos devem estar lembrados dessa imagem que trouxemos pela manhã. Essa imagem, ela reflete um pouco, né, das condições do nosso coração. Onde nós temos ali na parte de baixo os nossos anseios, ou podemos traduzir como os nossos desejos, que estão encapsulados no nosso coração pecador. E esses desejos ou esses anseios, como nós ali colocamos, prazer, poder, possessões e algumas outras coisas más, quando são sujeitos a qualquer situação da vida, eles respondem de uma forma diferente daquilo que se espera. Então, os desejos e os anseios do coração do homem pecador, à medida em que passamos por situações, seja elas boas ou seja elas más, nós vamos perceber que o nosso coração responderá de uma forma diferente daquilo que esperava. E nós demos até um exemplo pela manhã, não só os anseios ruins, mas também os anseios bons. Nós exemplificamos pela manhã que um homem pode ter um anseio natural, ou desejo, anseios e desejos, entenda como similares, por uma mulher, que isso é natural. Deus criou o homem para desejar uma mulher. Porém, esse anseio natural e puro do coração que Deus criou assim, por causa da maldade do pecado no coração, esse desejo que era bom torna-se mal. E o resultado desse anseio puro, moldado por um coração adorador de si mesmo, transforma o desejo de um relacionamento fiel, um desejo de um coração, um desejo de um relacionamento puro para um adultério. Então, o coração transforma até mesmo os desejos puros e santos em ações pecaminosas. Diante disso, nós também aprendemos que o coração tem características. E as características do coração que a Bíblia nos coloca é que o coração, ele é profundo e obscuro. Vimos lá em Provérbios, né, que como águas profundas são os propósitos do coração. Vimos também que o coração, além de ser profundo e obscuro, o coração, ele é favorável a si mesmo. Provérbios diz: todo caminho ao homem parece reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Além do coração ser profundo e obscuro e favorável a si mesmo, o coração também é orgulhoso. A Bíblia fala: a soberba do teu coração te enganou. Além disso, a Bíblia também diz que, além de ele ser orgulhoso, o coração é cheio de estratagemas de engano. Ou seja, capaz de enganar o possuidor dele. Jeremias diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E por fim, dentro das características do coração, o coração é um vaso quebrado. Ou seja, o coração, ele é insaciável na busca de suas satisfações. E vimos o texto lá de Tiago, né? Cobiçais e nada tem, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para embanjados em vossos prazeres. E aí o texto continua: infiéis, ou seja, falando sobre a infidelidade do coração, que deveria ser fiel ao seu Criador, mas agora é infiel, ou seja, ele é adúltero no sentido de quem ele adora. E é por isso que Tiago diz que o Senhor, ele tem ciúme dos seus. Bem, diante dessa introdução, e aí lembra que estamos fazendo a introdução, nem todos os irmãos estavam aqui pela manhã, então, dentro dessa introdução rápida, nós agora vamos falar sobre os remédios do coração.
O objetivo desta noite é nós pensarmos como a palavra de Deus nos orienta em relação ao trato deste coração. É importante nós frisarmos que até agora, dentro do campo da espiritualidade, nós estamos avaliando o eu. Tudo que nós estamos falando até agora é como nós devemos entender a nós mesmos para lidarmos com a nossa espiritualidade. Nós já aprendemos que devemos buscar o que da nossa mente? Um esclarecimento da nossa mente. E estamos agora aprendendo que devemos iluminar o nosso coração. É o que nós vamos aprender. Porém, ainda teremos outras mensagens que falaremos o que é que nós precisamos entender e aprender sobre Deus, para que assim nós possamos desenvolver uma espiritualidade que agrade a Deus. Bem, diante disso, abramos as Bíblias para Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10. Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O texto de Tiago aqui começa a nos dar o antídoto do coração adorador de si mesmo. Tiago vai nos mostrar uma receita e nós vamos ver aqui vários imperativos que nos orientará como nós devemos tratar esse coração idólatra. Esse coração que, como Tiago já diz, está buscando incessantemente satisfazer os seus desejos. Eu gostaria que nós refletíssemos sobre as vezes em que passamos conflitos em nossas vidas. Veja que Tiago introduz esse texto dizendo: de onde provém as guerras e as contendas? Talvez quando nós olhamos e escutamos a ideia de guerras, contendas, parece que nós sempre estamos ampliando mais do que o que a palavra quer dizer. Na verdade, quando nós estamos dentro do nosso lar, brigando por situações, estamos guerreando um contra o outro. As contendas familiares, as contendas de marido e mulher, as guerras, as batalhas traçadas entre pais e filhos. Então, tragamos para mais perto de nós a exortação de Tiago, quando ele diz: de onde procede as contendas que vêm no meio de vós? De onde procede os problemas dentro da sua casa, meu irmão? De onde procede os problemas dentro da igreja do Senhor? De onde procede os problemas e contendas no seu ambiente de trabalho? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Entenda que o nosso coração, como instrumento cheio de estratagemas, o que é que ele vai fazer, segundo Jeremias? Ele vai lhe enganar. Quando nós somos exortados a pensar sobre os males do coração, o que é que o seu coração vai fazer? Isso não é para mim. A Bíblia diz que aos seus próprios olhos, todos os seus caminhos parecem ser retos, mas o Senhor sonda os corações. Então, uma das primeiras coisas que eu quero pontuar aqui:
antes de nós começarmos aos imperativos, diante de Deus, considere-se culpado. Uma das primeiras coisas que nós precisamos compreender para chegarmos a uma verdadeira espiritualidade é diante de Deus nós nos considerarmos culpados. Lembra, meus amados irmãos, que para que você encontrara Cristo como o Senhor de sua vida, uma das primeiras atitudes que você teve que se convencer era que você era o quê? Pecador. Que você era culpado diante de Deus. No desenvolvimento de uma verdadeira espiritualidade. E na compreensão do seu coração, você deve partir desse pressuposto. Que você é culpado. Assim sendo, Tiago, no capítulo 7, começa da seguinte forma: sujeitai-vos. A palavra sujeitar significa, ela vem de um verbo militar, que significa subordinação voluntária à autoridade de alguém. Olha só. A Bíblia diz que nós, como receptores de uma exortação divina, devemos encarar isso com submissão ao Senhor. Então o texto começa dizendo: submeta-se ao Senhor. Quando os homens vão para o exército, e se alguns aqui já tiveram a oportunidade de servir ao exército, se tem uma coisa que nós, quando estamos no ambiente militar, passamos, são coisas em que nós não entendemos o porquê fazemos, ou muitas vezes, inclusive a nossa vontade é sucumbida em relação à vontade do seu superior. É ou não é? Você não tem vontade no militar. Existe uma vontade superior à sua. O texto aqui diz que quando nós estamos chegando diante de Deus para tratar o nosso coração, nós devemos colocar a vontade do Senhor superior à sua. E para isso, é necessário que você se sujeite. Bem, qual o conceito que Tiago quer ensinar? Você precisa destronar o seu coração. Essa é a primeira lição. Destrone o seu coração. Tire o seu coração da posição de autoridade e coloque o seu coração em sujeição e subordinação à vontade divina. Bem, porém, o texto aqui, ele vai trazer uma dualidade interessante. Ele diz: sujeitai-vos, porém resisti. Olha só, duas palavras, inclusive a palavra resistir, é a palavra que conhecemos no nosso português aí, chamada antítese. A palavra para resistir aqui é a palavra antítese. Resistir a quem? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Bem, vamos lá. Quando nós estávamos estudando sobre a mente, nós aprendemos que um dos principais agentes para aprisionar a mente é o sistema do mundo. E aprendemos que o sistema do mundo, ele é governado por Satanás. Lembram? Nós aprendemos sobre isso. Ou seja, o sistema desse mundo, ele é usado para aprisionar a mente do homem. E o sistema do mundo é governado por Satanás. Então, olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. Nós devemos nos subordinar ao Senhor chamado Deus, porém devemos resistir ao outro Senhor que domina sobre o mundo, chamado Satanás. Meus amados irmãos, quantas vezes Satanás não usa o sistema desse mundo para aprisionar as pessoas e obscurecer mais ainda o coração pecador. A palavra antítese aqui usada significa uma oposição firme e uma batalha firme contra Satanás.
Então veja o que é que o texto começa dizendo. Você deve sujeitar a Deus e você deve resistir a Satanás. Agora, diante dessa posição, nessa grande guerra, o texto agora começa a falar sobre o processo de santificação de verdade. O texto usa 3 palavras: purificai, afligir e humilhai-vos. O texto usa 3 palavras para exemplificar como nós vamos destronar o nosso coração. Veja, purificai e limpai. Sugere aqui que nós não devemos simplesmente purificar externamente, mas devemos purificar internamente. É uma limpeza mais profunda, é limpar e purificar. Porém, o texto diz: afligi-vos e humilhai-vos. Irmãos, se nós estamos falando que o coração do homem, ele é orgulhoso por si mesmo, o processo de destronar o coração passa por muitas dores. Destronar o coração do homem passa por muitas dores. E é por isso que o texto fala de aflição e humilhação. Afligir aqui significa não só a ideia de um sentimento de tristeza, mas ele vai mais além. Ele vai para um sentimento ligado a uma miséria profunda. A algo que você considera a pior coisa diante de um Deus santo. Então a aflição aqui não é só uma tristeza superficial, mas é uma tristeza profunda, o que nós chamamos de contrição. E a humilhação aqui dá-se da seguinte forma, e eu peço para os irmãos abrir sua Bíblia para 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 9. Olha só como esse texto de 1 Pedro complementa perfeitamente o que nós estamos falando aqui. O texto diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha só o que é que o texto diz: resistir-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhado pelo mundo. Pedro aqui traz os mesmos elementos do texto de Tiago. Ele diz: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus e resisti ao diabo. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em derredor. Meus amados irmãos, além da condição natural do coração, adorador de si mesmo, Satanás, como conhecedor deste coração caído do homem, usa a condição caída do homem para aprisionar esse coração. E a Bíblia diz que para que nós possamos ter vitória sobre isso, precisamos chegar até Deus, que é o único que realmente vai nos ajudar a lidar contra essa guerra tão difícil. Pergunto aos irmãos: é fácil lidar contra os desejos do seu coração? Não é fácil, irmãos. Não é fácil lidar contra os desejos do coração. Sem uma humilhação diante do Senhor, reconhecendo a suficiência dele em nossas vidas, é impossível ganhar essa guerra.
Até porque um dos grandes agentes dessa guerra é um poderoso inimigo, que apesar diante de Deus ele não tem força alguma, mas diante de nós ele é muito poderoso. Chama-se Satanás. Agora, o texto fala o seguinte. O texto diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. O que seria ânimo dobre? Uma palavra raríssima na Escritura, mas talvez compreendida em outros textos. Significa literalmente duas almas. Como é, irmãos, que podemos ter duas almas? Como é que nós podemos ter dipsíquos, como a palavra aqui fala? Como é que nós podemos ter duas predisposições? É interessante que quando começamos a olhar a Bíblia de uma maneira um pouco mais analítica, vemos claramente as duas naturezas que nós temos hoje. Nós podemos sim, irmãos, viver satisfazendo a nossa velha natureza. Porém, nós podemos e devemos nos revestir da nova natureza. Nós não podemos ser homens que servem as duas naturezas. Não podemos ser homens de ânimo dobre. Não podemos ser homens que estão tentando satisfazer as duas almas. Jesus já deixou claro que não se pode servir a dois senhores. Ou você servirá um, ou você servirá outro. Por fim, a condição que Tiago diz é o seguinte: converta o vosso riso em pranto. É uma figura de linguagem aqui que denota um arrependimento profundo. Uma condição de olhar para si mesmo e entender o quão miserável e vil você é. Nós cantamos aqui, uma das músicas que a gente cantamos aqui, fala sobre um verme vil. Vocês prestaram atenção? Pois bem. Irmãos, sabe por que nós temos tanta dificuldade de lidar contra os desejos do coração? Porque em vez de nós estarmos olhando para o nosso coração e olhando para nós na condição de pecadores como um verme vil, estamos olhando para nós como os belos e aqueles que têm direito sobre Deus. Nós não temos nenhum direito sobre Deus. Nós não temos como criaturas nenhum direito. Como criaturas pecaminosas, nós tínhamos direito ao inferno e à condenação. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos todos condenados. Então, meus irmãos, na nossa condição natural, nós somos vermes vil. E é por isso que o texto de Tiago diz: converta-se o vosso riso em pranto. Então, o segundo grande elemento agora nós precisamos, para trabalhar o nosso coração, viver numa constante contrição e arrependimento. Primeira coisa, devemos destronar o nosso coração. Tirar ele do reinado. Colocar Deus. Colocar ele na submissão de Deus. Resistindo ao diabo. Porém, devemos cultivar um coração contrito e arrependido. Olha só, abra sua Bíblia para Salmos 51, verso 17. Salmos 51, verso 17, diz assim: ó, sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará o Deus.
Meus irmãos, como é que Deus quer que nós estejamos diante da presença dEle? É desta forma. Coração compungido, coração contrito, reconhecendo que o nosso coração é um vil adorador de si mesmo, não confiando em nada, não confiando nas concepções do seu coração. Abra sua Bíblia para Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. O livro de Joel dá uma visão bem clara sobre essa disposição que Deus quer dos corações pecadores. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13 diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, diz o quê? Convertei-vos a mim de todo o coração. E isso com festas, com banquetes, com muita alegria e júbilo. É isso que o texto diz. Isso com jejum, com choro e com pranto. O texto agora usa uma metáfora, mas uma metáfora que tinha uma realidade prática, quando os homens se arrependiam lá no passado. Rasgai o vosso coração. No passado, quando os homens se arrependiam, eles rasgavam as suas vestes para mostrar o arrependimento diante do Senhor. Lembram lá dos ninivitas, quando se arrependeram e rasgaram as suas vestes? Aqui o livro de Joel está pedindo para nós fazermos isso, mas não com as nossas vestes, mas com o nosso coração. E não as vossas vestes. Que o nosso arrependimento não seja exterior. Que o nosso arrependimento não seja aquilo que as pessoas querem ver, mas algo que nasce num coração compungido e arrependido. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Irmãos, quando nós começamos a olhar isso, eu não sei qual é o sentimento que os irmãos sentem, mas eu sinto uma vergonha diante de Deus. Naqueles momentos em que eu estou querendo algum tipo de benefício do Senhor. Mas o que a palavra de Deus diz é que nós precisamos converter o nosso coração e chegar diante do Senhor com arrependimento, com o coração contrito, reconhecendo a nossa condição miserável. Além de destronar o nosso coração, além de um coração contrito e arrependido verdadeiramente, Deus também quer que nós dependamos dele. Deus quer que o nosso coração esteja numa completa dependência. Eu convido os irmãos a abrirem agora sim, irmão João Paulo, o Salmo 139. Hoje pela manhã nós dissemos que encerraríamos a meditação no Salmo 139. Um dos salmos mais belos que exaltam a soberania de Deus, a onisciência e a onipotência de Deus. Abra o versículo 23, o versículo 24. E nós estamos agora chegando na fase de concluir os dois grandes campos de atuação: mente e coração. Veja a atitude do salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o quê? O meu coração. Prova-me e conhece o quê? Os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. O que é interessante sobre esse salmo é que esse salmo tem esses elementos que nós falamos aqui. Um coração destronado,
coração arrependido e humilde, humilhado na presença do Senhor. Esse salmo também tem elementos que nós ainda vamos estudar, que é reconhecer de fato Deus como Ele é. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre algumas palavras desse salmo. O salmo começa pedindo para o Senhor sondar. O verbo aqui significa uma investigação minuciosa e meticulosa, buscando algo oculto. Veja que esse aqui é um anseio que o salmista estava tendo, e é o que eu desejo para mim, eu desejo para os irmãos também. É que haja em nós um desejo de depender do Senhor neste processo de conhecer o coração. Ou seja, Senhor, investiga minuciosamente o meu coração. Senhor, investiga meticulosamente, procura algo que eu não estou vendo, Senhor. Ele diz, a segunda palavra é conhece. A palavra aqui significa não somente um conhecer superficial, mas um conhecer relacional, profundo, experimental, não simplesmente um conhecimento intelectual. E o salmista já tem falado sobre isso. Olha aí, volte alguns versículos, versículo 16 e versículo 17, do Salmo 139. O salmista já tem dito em que o Senhor conhecia ele desta forma. Um conhecimento muito mais além do que o seu próprio conhecimento de si mesmo. Olha, verso 16 e verso 17. Os teus olhos me viram numa substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha só o louvor do salmista. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. O salmista está reconhecendo o conhecimento de Deus sobre ele mesmo. Meu amado irmão, quem conhece você mais do que você mesmo é Deus. Deus conhece você muito além do que você conhece. Deus conhece você ainda na substância que ainda informe, antes de você ser formado, Deus já lhe conhecia. Deus conhece cada intento do seu coração, bom ou mal. Deus sabe de fato e conhece experimentalmente e relacionalmente você. E é por isso que o pedido do salmista é: Senhor, sonda, investiga-me diante, Senhor Deus, da tua onisciência, diante da tua capacidade de ver onde eu não consigo ver. Mas o salmista continua pedindo a Deus: Senhor, além de me sondar, além de me conhecer, prova-me. Aqui a palavra prova-me significa testar. Me testa, Senhor. Assim como as pessoas no passado pegavam os metais e punham os metais no fogo para tirar as impurezas, ou para provar se aqueles metais eram realmente puros. Esse é o conceito aqui. Senhor, sonda, investiga meticulosamente, adiante do teu conhecimento profundo sobre a minha natureza, e prova-me o meu coração e a minha mente. Entenderam como esse salmo ele é profundo? O salmista está reconhecendo os problemas da sua mente, o problema do seu esquema turvo. O salmista está reconhecendo o problema do seu coração obscurecido. Está pedindo ao Senhor para trabalhar nele. E ele diz: vê se há em mim algum caminho mau, alguma conduta errada.
Aqui, irmãos, envolve muito mais do que aspectos exteriores, mas anseios desse coração e dessa mente. Um caminho mau que está ainda aí dentro do seu coração. E ele diz: me guia pelos caminhos retos, pelos caminhos eternos. Amado irmão, são 3 grandes aspectos para lidarmos com o nosso coração. Primeiro, destrone o seu coração. Sujeite-se a Deus em humildade. Segundo, tenha sempre diante do Senhor um coração contrito e arrependido. Terceiro, dependa do Senhor. Peça a Ele para sondar o seu coração e investigar. Por fim, eu gostaria de deixar uma lição para que os irmãos possam fazer diante das situações da vida. Pode passar, irmão. Faça sempre uma autoavaliação sobre as situações da sua vida. Diante de perguntas assim: qual é a situação? Como eu estou respondendo ou reagindo? Lembra lá do seu coração? Por que é que eu estou agindo assim? Quais são as requisições do meu coração? O que realmente eu quero? Quais são as requisições? O que eu creio realmente que vai me satisfazer? D. O que Deus diz na sua palavra sobre minha situação? Como eu devo responder a ela? O que eu deveria desejar? O que eu sei sobre o verdadeiro lugar onde reside essa satisfação? Ela é genuína? Ela realmente mora na vontade de Deus? E aí, diante disso, o que eu devo fazer agora? Irmãos, investigue o seu coração. Nunca confie nos anseios dele. Diante da realidade de sermos adoradores fundamentais, devemos destronar o nosso coração e dedicá-lo a Deus. Conclusões desta primeira parte. Pode passar? Ok. Concluímos nossa primeira parte do nosso estudo sobre a espiritualidade. Primeiro, devemos rogar a Deus pelo esclarecimento da nossa mente. A palavra de Deus deve ser o nosso esquema, ou seja, nosso molde de compreensão da realidade. Devemos confrontar nosso entendimento e proceder à luz das Escrituras e depender do Senhor para a aplicação do ensino da realidade. Mas nós também devemos rogar a Deus a necessidade de iluminação do nosso coração que nativamente está em trevas. Diante da realidade de sermos adoradores fundamentais, devemos destronar o nosso coração e dedicá-lo a Deus. Então, esse é as nossas primeiras conclusões. Tá? E que o Senhor nos ajude, irmãos, a estarmos trabalhando na nossa mente e em nosso coração, para que possamos desenvolver uma verdadeira espiritualidade. Amém? Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos estudando esse assunto. Nos ajuda, Senhor Deus, a aplicar em nossas vidas. Ajuda, querido Deus, diante da falibilidade, Senhor Deus, da nossa compreensão e dos nossos intentos. Nos ajuda, Senhor Deus, a depender do Senhor. Não somos nada, Senhor, sem a Tua provisão. Esteja com cada um de nós, Senhor Deus, nessa missão tão difícil, sim, Senhor Deus. Quero educar a nossa mente e educar o nosso coração à luz da Tua vontade. Mas sei, querido Deus, que o Senhor nos dará graça em assim fazer. Obrigado, esteja com a Tua igreja. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.